Mais uma vez estamos juntos, é uma alegria e um prazer poder me dirigir a vocês novamente. E eu sempre gosto de buscar a Deus e orar e pedir a direção, a iluminação dele para poder compartilhar alguns versículos da palavra de Deus. Então vamos orar e pedir a ajuda de Deus. Mais uma vez, Pai, estamos aqui para louvar o Teu nome e para refletir na Tua palavra, encontrar na Tua palavra o conforto, o encorajamento que nós precisamos para viver para a Tua glória, Senhor. Então fala conosco mais uma vez, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o Deus acessível. E a palavra de Deus aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo, se dirigindo aos seus discípulos, ele disse assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta, Ele é Deus. Então Ele é o acesso a Deus. Então nesse sentido nós podemos dizer que Deus é um Deus acessível. O ser humano pode buscar a presença de Deus porque Ele vem ao nosso encontro, Ele ouve as nossas orações, Ele atende o nosso clamor. E eu quero meditar aqui na palavra de Deus, na verdade, no Salmo 57. O Salmo 57. Eu não vou ler totalmente agora para ganhar um pouquinho de tempo na filmagem, mas eu gostaria que você lesse ele completinho dos versículos 1 a 11. E enquanto nós estamos refletindo nesse texto, eu vou citar alguns versículos dele aqui, mas leia. Esse texto ele é muito confortante, ele traz muito conforto, muito encorajamento para a nossa vida. Este salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Ele fez como um hino a Deus, como um hino de adoração a Deus. E ele fez um momento muito difícil na vida dele, porque antes dele subir ao trono de Israel, ele foi muito perseguido por Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel que Samuel foi à casa de Jessé escolher quem seria o sucessor de Saul, porque Saul já havia desobedecido a Deus, já havia sido desqualificado, e Deus escolheu Davi, o menor de todos os filhos de Jessé, para ser o rei de Israel. Mas entre ele ser escolhido e ungido até a sua posse, Saul perseguiu muito Davi, colocando Davi em situações de terror mesmo e de medo, né? Então Davi estava sendo perseguido muito por Saul, mas ele louva a Deus, ele busca a Deus, ele entende esta acessibilidade que ele tem para com Deus. Então o que nós queremos lembrar neste momento é que nós podemos recorrer a Deus, porque Deus é um Deus acessível. E como nós podemos aproveitar esta acessibilidade? O Salmo 57, ele dá aqui algumas orientações para nós. Primeiramente, nós podemos aproveitar esta acessibilidade pedindo a Deus. Veja que ele, aqui no Salmo 57, versículo 1, ele começa assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Então, Davi estava sendo cercado, em especial aqui, ele estava numa caverna e se escondendo de Saul, e Saul estava com um grande exército cercando aquela caverna, mas Saul não sabia que Davi estava naquela caverna. Deus protegeu a Davi. E naquele momento onde Davi se viu cercado pelo rei que queria matá-lo, ele buscou a Deus, ele clamou a Deus, e o pedido que ele fez a Deus foi justamente esse. Ele disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. E o que é misericórdia? Misericórdia é favor que nós não merecemos. Nós não merecemos nada. Você não precisa, na verdade, ter méritos para buscar a Deus. Você pode reconhecer a sua incapacidade, as suas dificuldades, mas mesmo assim, recorrer à misericórdia de Deus e buscar a Deus. Eu vejo, irmãos, amigos, que esse é o momento que todos nós devemos buscar a Deus.
especialmente nesses dias que nós estamos enfrentando, são dias pavorosos, de temor, de incertezas, de desesperança para muita gente. Mas nós podemos pedir a Deus. Há alguns versículos da palavra de Deus que falam sobre pedir. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então Deus diz que nós podemos pedir, nós podemos buscar, nós podemos bater e Ele vai nos ouvir. Jeremias capítulo 33, 3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem muitas bênçãos, muitas maravilhas prontas para nós. Nós podemos aproveitar este acesso a Ele e pedir a Ele. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, também diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus é acessível e este é o momento que nós podemos e devemos pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Pedir proteção para os nossos queridos idosos. Pedir o seu cuidado para com aqueles que estão circulando neste momento e muitos deles se infectando ou infectando e muitos nem sabem que estão infectados e nem sabem que estão infectando, mas de alguma forma nós podemos pedir a proteção de Deus para este momento terrível que nós estamos enfrentando. Então nós temos acesso a Deus e nós temos a liberdade de pedir a Deus porque Ele nos ouve. A Bíblia fala também aqui no Salmo 57 que nós podemos nos refugiar em Deus, nos abrigar, nos proteger em Deus. Ele diz assim: Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Eu penso aqui que ele usa a figura de uma galinha que está ciscando, passeando por um campo e os seus pintinhos, né, talvez uma dezena de pintinhos indo atrás da galinha e de repente uma tempestade começa a se formar e não tem aonde se abrigar. A galinha então abre as suas asas e seus pintinhos vêm então e se abrigam sob as suas asas e ficam ali, e a galinha enfrenta toda a tempestade, mas ela protege os seus pintinhos. Essa é uma figura que Deus usa com relação a nós. Ele diz assim: eu me refugio à sombra das tuas asas, eu me abrigo até que passe a tempestade ou até que passe a calamidade. Estamos, irmãos, nós estamos por enfrentar dias de calamidades. E nós precisamos nos refugiar em Deus. Então, não se atemorize. Busque a Deus, peça a Deus e se refugia em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Outra atitude que nós podemos ter com esta possibilidade de ter acesso a Deus é que nós podemos confiar em suas promessas. Deus tem promessas para nós, para a nossa vida. Eu gosto do Salmo 37, eu quero ler aqui o Salmo para nós refletirmos, apenas alguns versículos do Salmo 37, nos versículos 3 até o versículo 7, ele diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Olha, será que existe alguém maior e melhor a quem nós devemos confiar? É confiar em Deus. A gente
liga a televisão, a gente acessa a mídia e nós ouvimos tantas opiniões diferentes de pessoas que se dizem entendidas do assunto, médicos, especialistas, virologistas, e um diz uma coisa e outro diz outra, e a gente fica assim, quase que apavorado, pensando em quem nós devemos confiar. Nem A nem B, mas confiar em Deus. Temos que nos refugiar em Deus e confiar nele. E não somente confiar nele, irmãos, mas uma outra atitude que o Salmo nos ensina, que Davi nos ensina, é que nós precisamos, nesse momento, demonstrar a nossa confiança tendo louvores nos nossos lábios. Vejo que aqui ele diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Versículo 5, agora ele fala do louvor, ele começa a louvar a Deus. Mesmo estando cercado, mesmo estando oprimido pelos exércitos de Saul, Davi diz: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então nós temos que agora louvar e adorar e glorificar a Deus. A Bíblia fala que nos versículos 2 e 3, ele tudo executa e ele envia o seu auxílio. Por isso nós podemos louvar e glorificar a Deus. Há outros versículos da palavra de Deus aqui no Salmo, como os textos que nós lemos, versículos 5 e 7. No versículo 9 ele diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Versículo 11: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então, irmãos, nós aprendemos aqui, quando nós buscamos a Deus, nós temos acessibilidade a Deus, nós podemos pedir, nós podemos nos refugiar, nós podemos confiar nas suas promessas e podemos também louvar ao nosso Deus. Mas a Bíblia ainda continua nos ensinando. A Bíblia fala que nós devemos ser agradecidos a Deus, expressar a nossa gratidão a Ele. E no Salmo 57, no versículo 9, ele diz: render-te-ei graças entre os povos. É ser grato a Deus. Agora, existem certas situações que são mais fáceis de louvar a Deus. Quando nós estamos com saúde, quando a nossa conta bancária está bem abastecida, quando os nossos parentes estão bem, quando eu estou indo bem no emprego, quando eu estou empregado. É simples, é fácil louvar a Deus. Mas a Bíblia fala que nós temos que aprender a louvar a Deus em todos os momentos. No Salmo 57, agradecer a Deus em todos os momentos. No Salmo 57, no versículo 9, ele diz: em tudo dai graça, nós já citamos aqui. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, eu posso pensar, é difícil dizer: Deus, muito obrigado por esse vírus. Muito obrigado pelo momento que nós estamos passando, pela opressão que nós vamos passar. Complicado, não é? Mas nós temos que expressar o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus, agradecer, porque de alguma forma Deus, na sua soberania, está usando todas essas coisas para o nosso próprio bem. E a Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos nos reportar à vida de José. José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas venderam José a um governador do Egito e ele se tornou escravo desse governador. A mulher desse governador tentou José, e José fugiu e ele foi preso, ficou vários anos preso e finalmente
Deus deu um sonho para José e ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó colocou José como o segundo homem do reino. E teve aquele período de 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e Faraó colocou José para governar o Egito. Então José, com a sabedoria de Deus, ele estocou muito alimento para poder então vender na hora em que os povos precisavam comprar, porque a fome era grande na terra. E lá foi a família de José, José se deu a conhecer, e quando seus irmãos temerosos, temendo por suas vidas, José reconheceu: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus, através do mal, reverteu em bem. Então, depois de nós passarmos por toda esta angústia, esta epidemia, nós podemos, de repente, fazer uma contabilidade e ver: Deus, de alguma forma, o Senhor trouxe algum bem. Talvez você estivesse longe de Deus, e agora Deus está chamando a sua atenção para você se voltar para Ele, e dedicar a sua vida, e consagrar a sua vida a Ele, e servi-lo e amá-lo de todo o coração. Deus pode tornar em bem, de alguma forma, e você pode, pela fé, agradecer a Deus por todas as coisas. E finalmente, a última orientação que nós podemos desfrutar nesta acessibilidade para com Deus é reconhecer o seu agir sobre aqueles que o buscam. Versículo 10, o salmista diz assim, Davi: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Em outras palavras, Davi reconheceu o agir de Deus sobre a sua vida, porque ele estava buscando a Deus. Então lembre-se disto. Deus continua sendo soberano, Senhor de todas as coisas. A impressão que nós temos na nossa visão míope, humana, pequena, é que tudo está fora de controle, mas não está. Deus está no controle. E nós podemos exaltá-lo, nós podemos glorificá-lo e até agradecer pela fé esse Deus que está sobre todas as coisas. Não perca a esperança. Deus é o Senhor. Então, lembra-se disto. Deus é um Deus acessível. Não fique sozinho, não fique desamparado. Busque a Deus. Convide a sua família a buscar a Deus. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes. Convide-os todos a buscarem a Deus. Então, nesta busca, Deus, nesta possibilidade de termos acesso a Deus, porque Jesus é a porta, Ele é o acesso a Deus através de Jesus, que morreu na cruz por nós, que deu a vida por nós, que pagou os nossos pecados, que nos perdoou, que ressuscitou e está vivo, está no céu para nos preparar lugar, nos preparando lugar para que onde Ele está, nós um dia estaremos também. Por isso que nós nem precisamos temer a morte, porque aquele que confia em Jesus Cristo,